Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso. E na aula de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês por que a criança age desse jeito, né? Por que às vezes é muito mais fácil para ela ter esses maus comportamentos, essas birras, do que agir de uma forma diferente. Bom, é importante nesse momento a gente entender que a criança, ela não age assim simplesmente porque ela quer irritar o adulto, porque ela quer nos tirar do sério, porque ela gosta de ficar gritando e berrando e se debatendo e gritando por aí. Na verdade, isso faz parte do processo de maturação do cérebro dessa criança. Ou seja, essa criança, ela ainda não tem o cérebro pronto para conseguir agir de outra forma. As crianças, e não só as crianças pequenininhas, mas na verdade até os jovens adultos, não têm o cérebro totalmente formado. E qual é essa área que ainda está em desenvolvimento? É a área do córtex pré-frontal. Então, essa área do córtex pré-frontal, que é uma área super importante na nossa vida, por quê? Porque é a área da lógica, da tomada de decisões, é uma parte que fica exatamente localizada aqui na região aqui quase atrás da testa. Essa região do nosso cérebro é uma região que ainda está em processo de desenvolvimento e ele só consegue se formar totalmente por volta dos 25 anos de idade. Então é por isso que crianças muito pequenininhas, elas dificilmente vão conseguir fazer as coisas de propósito, elas dificilmente vão fazer aquilo ali de sacanagem mesmo para irritar a gente. Né? Como muitos adultos falam, nossa, parece que ele tá me testando, parece que ele tá fazendo isso para me irritar, que ele tá tentando me provocar. E na verdade, a criança não tem essa intenção. Ela nem tem o cérebro pronto, formado para ter esse raciocínio lógico, né? Para ter esse raciocínio complexo de tentar fazer isso com o adulto. Então, quando a gente começa a entender como é formado o cérebro da gente, quando a gente começa a entender que esses comportamentos da criança não são intencionais, né, são formas de comunicação, a gente começa a ver essas crianças com um novo olhar. E é muito importante a gente ter esse novo olhar para a criança, porque a gente quebra toda aquela nossa armadura de tentar ser muito autoritário ou de tentar ser muito ríspido com essa criança que está tendo esse comportamento de birra na nossa frente. Além disso, eu acho muito importante também neste momento da aula poder explicar para vocês que não é só essa parte do cérebro que é importante a gente entender, a gente aprender, né? Que a criança ainda não tem essa parte do cérebro desenvolvida para isso. É importante a gente entender que dentro do nosso cérebro também existem os neurônios chamados neurônio espelho. E esses neurônios espelhos, eles têm uma função muito interessante dentro da nossa cabeça, que é de nos fazer repetir comportamentos, ações que estão à nossa frente. Então, por exemplo, se uma criança, isso vocês podem observar muito nos pequenininhos ou mesmo na gente mesmo. Se uma criança, ela vê outra criança pegando alguma coisa e jogando no chão, ela observa, ela vai lá e pega aquele mesmo objeto e fica jogando no chão para ver o que acontece, igual aquela criança que fez primeiro. Já viram que às vezes as crianças imitam muito a gente? Se a gente fala de um jeito, a criança, sem perceber, a gente já tá vendo a criança tá repetindo exatamente como a gente fala? Pois bem, as crianças agem assim através desse neurônio espelho. Todos nós temos. Tanto é que quando a gente vê alguém bocejando, por exemplo, a gente tende a bocejar também. Ou quando a gente vê um filme de suspense, né, em que ali os atores estão num momento encurralados ali, num momento de tensão, a gente também fica tenso só assistindo aquelas cenas. Ou quando a gente vê uma situação assim de muito drama, né, muita emoção, a gente acaba chorando junto. Pois bem, porque são os nossos neurônios espelhos que estão conectados com o neurônio espelho daqueles personagens naquele momento, que estão fazendo com que a gente reaja, tenha essa reação espelhada, né? Por isso que é neurônio espelho. É como se a gente tivesse essa reação espelhada àquela pessoa que a gente está vendo ali na nossa frente. Então, assim, quando a gente consegue entender que a criança ela ainda tem um cérebro imaturo,
né? Ou seja, ela ainda não tem maturidade cerebral para agir sozinha, para se autorregular, né? Para conseguir controlar todas essas emoções dela, a gente começa a perceber que nós adultos podemos ajudar e muito a diminuir esses comportamentos da criança e ajudar ela a mostrar de outras formas essas coisas que ela está querendo nos apresentar através desse mau comportamento. E cabe a nós adultos começarmos a modular essa criança, começarmos através de exemplos, através de atitudes, ajudar essa criança a entender melhor como ela funciona e que formas diferentes, além daquele comportamento de birra, que outras formas ela pode nos comunicar que algo não tá legal com ela. Então, te espero no nosso próximo encontro. Até mais!